Como os irmãos sabem, nós estamos nos aproximando do final do livro de Números, não é? A exposição do livro de Números. Quando no domingo passado expomos o capítulo 25. Hoje o nosso intento, a nossa intenção na pregação dessa manhã é fazer um apanhado da caminhada do povo pelo deserto com base no livro de Números e as narrativas que estão ligadas à história do povo depois da saída do cativeiro egípcio. Digo isso porque, sem dúvida alguma, esse é o princípio bíblico muito claro. Nós éramos escravos, essa é a linguagem bíblica muito clara. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, do mundo. Então fomos libertos pelo Senhor, aquele que Moisés apontava como sendo o grande libertador, palavras ditas pelo próprio Deus a Moisés quando disse: eu levantarei um profeta semelhante a ti, a ele vocês devem ouvir. E esse profeta então, que é Cristo, que Atos muito claramente descreve como sendo Cristo, ele veio para libertar o seu povo do cativeiro. E nós estávamos então presos pelo pecado, e começamos então na libertação a marchar rumo à terra prometida. E a linguagem da antiga aliança descreve que essa libertação faz com que um povo caminhe por dentro de um deserto, no meio de um deserto. Interessante que no meio pentecostal se utiliza essa linguagem, eu estou passando um deserto. É muito interessante essa linguagem utilizada, eu passo por um deserto. Você não passa por um deserto, você vive no deserto. O mundo em que nós vivemos é um deserto. E nós temos a nossa mente e o nosso olhar para a terra prometida. Nós estamos à expectativa de chegar na terra prometida. Ora, essa percepção bíblica faz com que nós tenhamos diante dos nossos olhos o entendimento inequívoco de que nesse mundo nós passaremos por aflições. Essa é a linguagem do Senhor Jesus Cristo, quando antes de deixar o povo, antes de morrer e depois subir aos céus depois da ressurreição, ele disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Você percebe que as palavras de Cristo antes da sua morte, dirigindo-se ao povo, ora, eu vou dar a vocês uma vida tranquila nesse mundo, onde vocês vão viver nesse mundo muito tempo, onde vocês vão passar por momentos de muita felicidade, e vocês vão viver dias de muita alegria nessa terra. Ele diz: não, as palavras dele são claras. Nesse mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo. E aí a esperança, porque eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo. Por que é assim a nossa história? Por que a história descrita nas Escrituras com tanta clareza nos ensina que nós andamos no deserto? É interessante que, eu não sei quantos de vocês, infelizmente no Brasil nós não temos essa realidade, apesar de algumas estradas boas, mas a maioria das nossas estradas não são tão boas. Mas quando você roda, por exemplo, nos Estados Unidos, você pega numa highway, uma freeway daquelas e você esquece até o sono, rapidamente ele pega porque não tem um buraco, você não tem que desviar de nada, a coisa vai. E você está dirigindo o seu carro, por exemplo, uma hipótese, você está saindo do sul dos Estados Unidos, dirigindo direto para a Flórida,
saindo ali da região da Carolina do Sul para a Flórida. E você tem um destino para chegar. Você sai de uma cidade, de um estado para outro. Mas no meio desse caminho, dessa viagem, existe o que se chama de lugar de descanso, onde você vai parando em vários lugares no caminho. E lá você para, bebe água, lá você tem banheiro, lá você tem um lugar para tomar café, para descansar um pouco, é um lugar aberto, e daí você descansa, senta com a sua família um pouquinho, depois continua a viagem, mais na frente vai ter um outro lugar de descanso, você vai parar. O Senhor, Ele, no meio dessa viagem de um lugar para o outro, Ele nos concedeu alguns lugares de descanso até a chegada ao nosso destino. Então Ele nos deu a família, Ele nos deu irmãos, Ele nos deu principalmente a igreja. Principalmente Ele nos deu a igreja. Percebe que Israel não marcha só, não é um indivíduo marchando pelo deserto, é o povo de Deus marchando pelo deserto. Não é um indivíduo, mas é o povo de Deus. E nesse caminho, esse é o lugar, você percebe, nós estamos nas nossas lutas, nas suas aflições, nas suas angústias, nos seus grandes momentos de decisões da sua vida, momentos de dor, e chega então o domingo, o dia do Senhor, e nós paramos, adentramos a presença do Senhor, junto com os nossos irmãos, um lugar de conforto, um lugar de ânimo. Podemos ouvir as mensagens mais duras, mas ouvimos a voz de Deus, nos orientando como caminhar pelo deserto. O livro de Números nos ensina que nós não vamos ter um momento nessa caminhada de alegria eterna. Nós vamos provar a eternidade, mas não vamos tê-la plenamente aqui. Porque aqui teremos aflições. Porque aqui teremos aflições. A Escritura nos ajuda, irmãos, porque por que é importante falar sobre isso? E qual é que é a minha intenção nessa manhã em fazer uma recapitulação dessa história até aqui? Porque às vezes você vai pregando texto a texto, e às vezes a grande figura, nós perdemos a imagem da figura plena da história. E o que eu estou falando para vocês, a imagem é a figura de todos esses capítulos que nós estamos trabalhando domingo após domingo. Essa é a nossa história. E é assim que nós devemos caminhar. Quais são os perigos do deserto? E aqui eu queria rapidamente refletir com vocês em alguns pontos que entendo importantes à luz de tudo aquilo que nós temos trabalhado até aqui. Preste atenção nisso, irmãos, e que passo a tratar com vocês à luz de tudo aquilo que temos analisado até aqui. O povo de Deus, quando ele sabe disso, quando ele ouve essas verdades, quando nós não somos enganados com a pregação da prosperidade, do bem-estar, quando não somos equivocados com ensinamentos falsos que nos trazem falsa esperança para esse mundo, nós não somos surpreendidos com muitas dificuldades e muitos testes que passamos nessa terra. Esse é um mundo estranho para nós. Esse é um mundo estranho para nós. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Mas ele diz mais também. Eu vou preparar um lugar para que onde eu estejais vós também.
Entende? Não é esse lugar. Esse é um mundo estranho para nós. Por mais que esse mundo seja restaurado, mas não é esse mundo, exatamente esse mundo, a nossa habitação. Esse mundo é descrito não simplesmente como deserto, mas como um lugar selvagem, hostil. Nós estamos num lugar hostil, cheio de venenos, perigos e grande aflição. Por que então o Senhor mostra que essa é a caminhada do povo? Primeiro, eu queria mostrar a vocês isso à luz do texto, à luz da Escritura, para que os crentes, irmãos, não se assentem e descansem nessa terra como se fosse a sua habitação. O Senhor mostra por meio de grandes sofrimentos que não é esse o nosso lugar, porque se nós tivéssemos paz nesse mundo, se nós tivéssemos tranquilidade nesse mundo, tivéssemos uma vida farta nesse mundo, sem aflição, nós gostaríamos de ficar aqui. Mas Ele nos permite passar por isso para mostrar, não é esse o lugar que eu estarei com o meu povo. Não é aqui a sua casa. Um mundo sorridente. Um mundo sorridente. Ele abraça muitos na sua morte. Um mundo tranquilo. Ele dá bem-vindo a muitos para a destruição. Um mundo de paz. Ele leva muitos à morte. É assim que a Escritura descreve. E se fosse assim, irmãos, esse mundo charmoso, esse mundo agradável, esse mundo bonito, rapidamente nós nos esqueceríamos da terra prometida. Por que nós queremos chegar lá? Por que eu anseio estar com meu Deus? Por que eu não vejo a hora de vê-lo face a face? Sendo esse mundo como um deserto, biblicamente falando, nós somos conduzidos dessa forma. Os nossos passos se apressam para sair daqui. É como um vento que sopra e nos leva adiante. Nós queremos parar. Nós queremos nos assentar. Nós queremos viver aqui. Nós queremos desfrutar desse prazer. Então vem a aflição. E ele diz, mais para frente, marcha, segue, não é aqui a tua residência e a tua moradia. O profeta Miqueias, no capítulo 7, verso 7, diz, por isso eu olharei e buscarei no Senhor, eu esperarei pelo Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Por isso eu esperarei no Deus da minha salvação. Esse lugar de deserto e sofrimento, que Israel caminha por ele, e que nós caminhamos por ele, faz com que o céu seja mais desejado. Faz com que o céu seja mais desejado.
Um marinheiro em alto mar, debaixo de grande tempestade, anseia pela costa, anseia para chegar em terra firme. O mar agitado, o vento, a possibilidade de naufragar, de todos morrerem ali, e ele anseia para chegar logo do outro lado. É assim, exatamente assim que Deus faz conosco. É o deserto para que o nosso coração não esteja aqui. Para que a nossa vida não pare aqui. Ora, irmãos, nós temos então de maneira muito clara alguns preceitos muito bíblicos para vivermos assim. Quando nós pensamos que é por isso que Deus faz essas coisas, isto é, para apressar os nossos passos, para nos fazer desejar o céu e para mostrar que não é aqui o lugar da nossa habitação. O Senhor também mostra que nós podemos atravessar por tudo isso com muita paciência e com muito conforto, mesmo em meio à dor. Por uma razão muito clara. Porque o deserto não vai durar para sempre. Ele é passageiro. Mas o inferno é eterno. Mas o deserto é passageiro. Nós vamos entrar na terra prometida. As inconveniências que nós vamos encontrar no caminho, o sofrimento que passaremos na nossa jornada, serão suportados pela esperança. Porque nós somos apenas passageiros, peregrinos. Nós estamos indo para outro lugar. É por isso que o sofrimento do mundo é intolerável para o ímpio. Porque eles não têm esperança. Porque eles colocaram a esperança deles aqui. Eles colocaram a esperança deles na compra de uma grande propriedade e de repente perderam. Eles botaram a esperança dele na sua família, de repente perderam. Eles perdem aquilo que têm e não têm onde ter conforto. Porque eles não são passageiros aqui, eles pensavam que viveriam eternamente aqui. O deserto mostra ao povo que Deus tem, na sua sabedoria, nos conduzido dessa forma para o nosso próprio bem. Interessante, irmãos. Se nós pensarmos como o texto de João na carta no livro de Apocalipse 21:4, ele diz abertamente: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem sofrimento, nem choro, porque não haverá mais dor. Há uma promessa, o lugar para onde nós estamos indo. Não haverá nenhum desses elementos que sentimos na nossa caminhada pelo deserto. Nós temos esperança, e esse é o princípio bíblico. Esse é o princípio bíblico. Essa lógica da Escritura nos ensina de modo muito claro que, se nós tivermos essa perspectiva, o deserto ele pode ser suportado com paciência. Mas não é apenas isso, irmãos. Quando nós pensamos, por exemplo, que diante dessa caminhada o Senhor nos faz entender que enquanto
não tivermos os nossos corações apartados desse mundo, enquanto não tivermos casados com Cristo, nada disso fará sentido para nós. Lá no texto de Mateus, no capítulo 13, verso 44 a 45, eu queria que você abrisse esse texto comigo, por favor. (13, 44 a 45). Você vai ver nessa narrativa um homem que sai e encontra um tesouro. Ele encontra um tesouro, volta, vende tudo o que ele tem, compra o terreno por causa daquele tesouro. Preste bem atenção. O texto nos ensina de um modo muito claro que quando nós encontramos o tesouro que é Cristo, nós nos separamos das coisas desse mundo. Isto é, a Bíblia nos ensina, nós deixamos tudo por causa do tesouro. Nós deixamos tudo por causa de Cristo. Dessa maneira, nós podemos ter, de modo muito claro, que a nossa satisfação não está nesse mundo, está em Cristo. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não vivermos assim, nós passaremos pelas tribulações com grande angústia, porque Cristo não é tudo para mim. Ele não é tudo para mim. Perceba que nem todo o sofrimento do mundo, toda a cruz que você possa carregar, toda a luta da sua vida, não desatará o nó que você se encontra. Somente a graça eficaz, descoberta em Cristo, pode mostrar a você, pecador, que existe uma glória superior à glória desse mundo. Veja, o homem que não tem Cristo pode passar por todo o sofrimento, ele pode até chegar perto do Evangelho, ele pode até buscar de alguma maneira, mas ele não terá o entendimento disso. Somente o Evangelho libertará o homem das coisas desse mundo. Somente a glória de Cristo libertará o homem da glória desse mundo. Nós somos, então, nessa caminhada, nós somos informados, ensinados pelo Senhor, que nós precisamos deixar as coisas desse mundo para marcharmos pelo deserto. As nossas casas, os nossos bens, a nossa casa, a nossa própria vida. Nós marchamos pelo deserto. E aí nós podemos marchar, porque nós não estamos apegados a esse mundo. A caminhada é mais difícil, porque ainda não vendemos tudo o que temos, por causa da glória do Evangelho. Torna-se ainda mais difícil. Interessante, nós somos claramente ensinados também que na caminhada pelo deserto nós não devemos seguir a maioria. Lá em Êxodo 23, verso 2, quando o povo está no meio da caminhada pelo deserto, Deus diz por meio do profeta Moisés: não siga a multidão para fazer o mal. Não siga a multidão para fazer o mal.
O mundo, irmãos, é como um imã. Uma parte chama a outra. E eles partem pelo curso do mundo, um seguindo o outro. Há uma atração direta. E aí eles não podem simplesmente andar, porque eles seguem não para adorar o Senhor, mas eles seguem para praticar o mal, eles seguem para fazer aquilo que é contrário ao Senhor. É como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, não sejais conformados com esse mundo, isto é, você está marchando e você não pode tomar forma das coisas desse mundo. Os valores, os propósitos, as ambições desse mundo. Isso é importante dizer, nós não podemos servir aos dois senhores. O deserto nos ensina que nós não podemos seguir assim. Você não pode fazer os negócios desse mundo e a religião parceiras. Isto é, você não pode dizer, nós vamos aqui uni-las. Nós não podemos seguir um e o outro ao mesmo tempo. Você não pode servir a Deus e a mamon, você não pode seguir a Deus e o prazer de ter e de possuir as coisas nessa terra. Essa é a forma do mundo andar, que busca os seus interesses carnais como seu interesse principal. Qual é o interesse principal? Se você perguntar qual é o interesse principal da sua casa, qual é o objetivo principal da sua família, qual é o objetivo principal seu nessa terra? Eu não vejo a hora de terminar meu curso, eu não vejo a hora de adquirir isso, eu não vejo a hora de terminar aquilo. Meu objetivo principal deve ser a glória de Deus. Não tenha dúvida, irmãos, que o Senhor nos diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Esse é o valor que o Senhor nos dá, mostrando na caminhada. O que vocês têm que entender é que o meu reino e a minha justiça em primeiro, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Coloque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Caminhar pelo deserto torna-se cada vez mais difícil. Quando o que nós vivemos para fazer nessa terra é apenas buscar os nossos próprios interesses. Por que o deserto? Quais são os perigos do deserto? Além de nos ensinar tudo isso, o deserto é um lugar muito perigoso. Serpentes abrasadoras, já vimos isso. Falta de água, falta de comida. O deserto é um lugar cheio de perigo. Por que o deserto? Para que nós estejamos atentos aos perigos que nós podemos encontrar na nossa caminhada. Primeiro deles e o principal, a incredulidade. No Salmo de número 78, verso 22, que descreve a história de Números, ele diz, eles não creram em Deus e não confiaram na sua salvação. Esse era o pecado do deserto. Eles não creram em Deus. Eles não confiaram no Senhor. Coisa interessante. Foi esse pecado que manteve toda uma geração que saiu do Egito fora de Canaã. A sua incredulidade. Alguns que partiram não chegaram.
Eles não creram no registro de que Deus havia dado a eles. Assim como muitos não creem no registro que Deus nos entregou e assim não confiam em Cristo, por isso perecem. Nós somos constantemente levados a esse confronto. Israel chega à margem da terra prometida. Os espias saem para conhecer a terra. E quando retornam, 10 são incrédulos e 2 creem no Senhor. O deserto tem um perigo muito grande. Muitas vezes o sofrimento, a dor, as aflições, as lutas, podem nos fazer querer desistir. Deseja voltar. A incredulidade pode destruí-los. E eles se tornam inadequados para continuar na jornada. Porque não conseguem mais crer. Mas não apenas a incredulidade é um grande perigo no deserto. A murmuração nós temos visto continuamente na narrativa de Números. No deserto nós somos tentados a murmurar. Muitas vezes Deus revela a sua ira contra Israel por causa da murmuração no deserto. E entende que é por meio de aflições, de sofrimento, de ausência, que nós somos conduzidos pelo deserto. Quando nós não entendemos que esse é o método de Deus, de nos fazer caminhar para desejar o céu, nós não tendo isso em vista, nós rapidamente, diante dessas coisas, começamos a murmurar, dizendo, por que não? Por que me falta isso? Por que me falta aquilo? O Senhor sabe exatamente o que cada um dos seus filhos precisa. E quando o povo perde sua paciência, quando eles não têm mais paciência, o que é difícil torna-se ainda mais difícil. Nós aprendemos, irmãos, que não é o sofrimento que nos causa tanta dor. É o espírito que o recebe. É a alma que recebe o sofrimento, que revela se essa dor será maior ou menor. Eu já contei essa história e repito porque acho importante aqui para entendermos isso. As palavras do nosso irmão Mike Coleman, filho do presbítero Olin Coleman, um dos fundadores do Projeto Puritano, junto com o Dr. Manuel, que morreu há uns anos atrás e depois a mãe de Mike faleceu. E eu fui fazer uma visita a eles e eu lembro das palavras dele. Ele estava cuidando da mãe que estava muito enferma, muito mal. Um tipo de câncer muito difícil de curar. E já havia tido a recidiva e ela já estava certamente caminhando para o fim. Quando ele começou a ter uns problemas de saúde, ele perdia a força no braço, nas pernas. Ele ficava fraco. Foi para todos os melhores médicos nos Estados Unidos que você possa imaginar. Viraram ele de cabeça para baixo. Descobriram que ele tinha isquemias, mas não sabia a causa. Começaram a cuidar de algumas questões, duvidar de outras, possivelmente doenças mais graves, mas nunca chegaram a um diagnóstico exato da enfermidade dele. E os filhos indo para a universidade, dependendo dele. E ele então angustiado, dizendo, meu Deus, se eu morrer, quem vai cuidar da minha mãe?
E quem vai cuidar dos meus filhos? Eu lembro-me, ele em frente para mim dizendo isso. E ele disse, mas então me veio o seguinte pensamento. Como se Deus... Eu pensei, eu tive a seguinte imagem dos meus olhos, diante dos meus olhos. Como se Deus estivesse me dizendo assim, Mike, eu queria tanto ajudar sua mãe. Eu queria tanto ajudar seus filhos, mas não posso fazer nada por eles, porque você vai morrer. Aí ele disse, eu me senti um lixo. Foi quando eu vi o que eu pensava de mim mesmo. Eu não sou nada. Não é o sofrimento em si. É a alma que o recebe. Se eu não tiver mais, Deus cuidará. Deus guiará. O deserto tem muitos perigos. A murmuração é um deles. Mas não apenas isso. A cobiça é um outro grande perigo no deserto. Interessante que quando Paulo escreve acerca da narrativa, resumindo a narrativa do deserto, na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 10, verso 6, ele diz exatamente isso. Essas coisas foram escritas como exemplo, para que nós não cobicemos as coisas malignas, como eles cobiçaram. Para que não cobicemos como eles cobiçaram. Interessante, irmãos. Preste bem atenção nessas palavras. Não deixe que o seu coração seja fixado em qualquer coisa que a providência de Deus não quis te dar. Não ponha o teu coração naquilo que a providência de Deus não quis te conceder. Porque quando você faz isso, você pensa, eu só vou me satisfazer se eu tiver isso. Eu só vou ter alegria se eu tiver isso. Veja, no mesmo salmo que nós lemos, no Salmo 78, que descreve a história também de Números, 78, verso 30 e 31, não é? Salmo 78, só um momento, por favor, verso 30 e 31. Só um momento, por favor. Salmo de número 78. Verso 30 e 31. Você vai encontrar, veja as palavras do salmista dizendo assim, Salmo, por favor, só a parte da informática é boa, mas quando ela... 78, 30 e 31, diz assim um texto sagrado. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Eles não destruíram o seu apetite, eles não reprimiram eles queriam satisfazê-los. Quando eles ainda tinham alimento na boca, elevou-se a ira de Deus contra eles. Eles cobiçavam e queriam mais, e o Senhor
se levantou contra eles, trazendo destruição. E não poucos jovens foram destruídos naquele dia. Não poucos jovens naquele dia encontraram a destruição por causa dos seus pecados. É interessante notar que o salmista descreve jovens, porque é exatamente assim. Nessa caminhada, costumeiramente nós encontramos muitos jovens desejando e cobiçando as coisas desse mundo e tendo o seu coração voltado para elas. Perigo do deserto. O deserto nos traz esses perigos. Incredulidade, cobiça, especificamente murmuração e ainda olhar para trás. Podia dizer até ateísmo. É um grande perigo no deserto. Sempre, e aqui vejo, irmãos, há uma raiz de apostasia no coração de cada um. Há uma raiz de apostasia no coração de cada um. Muitos desejam retornar. Perceba como era comum em Israel. Quando eles encontravam os primeiros perigos no deserto, o que é que eles queriam? Retornar para o Egito. O deserto tem essas dificuldades. Nós queremos um lugar seguro. Nós queremos o conforto. Mesmo que seja passageiro, mesmo que seja como escravos. Nós não queremos seguir adiante. Os perigos do deserto, o mais terrível deles é a apostasia. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque o nosso coração, o nosso coração tem dentro dele categoricamente manifestado esses pensamentos. Nós somos assim, por exemplo, gostamos de pecar no lugar escuro, onde as pessoas não vão ver. As pessoas não vão ver. E eu fico em paz se ninguém vê. Porque ali tem o princípio do ateísmo. Deus não existe. Se ninguém vê, ninguém vê. Por que eu me contento em fazer a coisa escondido para que ninguém veja? Se Deus é real. O pecado se manifesta querendo trazer continuamente diante dos nossos olhos o desejo de voltar. Nós somos chamados assim, preste atenção, irmãos. Nós somos convocados assim quando somos tirados da escravidão. Nós somos chamados a deixar. Veja, o casamento é assim, deixa o homem pai e mãe, una-se a sua mulher. Você percebe que quando Abraão foi chamado, deixa a sua casa e a sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Jesus diz, aquele que não deixar casa, pai e irmãos por minha causa, não é digno de mim. Você percebe que sempre nós somos chamados a deixar para seguir a Cristo. Então, quando os problemas do deserto, quando as aflições do deserto vão aparecendo, o que acontece? O perigo primeiro é, nós queremos voltar. Nós queremos voltar. Está ali dentro do nosso coração. Esses são os perigos do deserto.
Mas ainda eu queria falar para vocês, à luz do texto sagrado. Nós vimos isso domingo passado, em Números 25, 17 e 18, que são os inimigos que lisonjeiam, os inimigos que falam bem. Perceba isso, irmãos. Faraó perseguiu com carruagens e cavalos a espada de Ameleque e o arco do rei. Não fizeram que Israel abandonasse o seu caminho. Preste atenção nisso. Os cavalos de Faraó, o exército de Faraó, a espada de Ameleque, não fez com que Israel retornasse, voltasse ou abandonasse o seu caminho. Mas as filhas de Moabe fizeram. Mas as filhas de Moabe fizeram. O deserto tem perigos. E uns são mais sutis do que os outros. A igreja do Senhor, irmãos, tem enfrentado perseguições e tem saído delas vitoriosa, enquanto ela tem sido muitas vezes arruinada por métodos sofisticados do inimigo. Por métodos sofisticados do inimigo. Num mundo que sorri para nós, num mundo que promete coisas muito boas para nós, um mundo em que nós queremos que a nossa família se envolva, de repente, são cordas que nos amarram e nós não podemos sair delas. Os inimigos que lisonjeiam nessa caminhada, eles arrastam muitos à destruição. Sofisticados eles são. Porque eles não vêm com espadas. Eles vêm com a atração e a beleza física. E levam muitos para a destruição. Nós temos a consciência que nós não poderemos vencer essa jornada no deserto. Lembra, irmãos? Esse é o método de Deus para apressar os nossos passos, para tornar o céu desejável, para que tenhamos paciência no sofrimento. Esse é o método de Deus para que entendamos os perigos dessa caminhada. Incredulidade, murmuração, cobiça, ateísmo. Mas só há uma maneira de passarmos por tudo isso. Se nós professamos e evidenciamos de que somos casados, nós somos a esposa de Cristo. E nós caminhamos com Ele. Preste bem atenção nisso, irmãos. Se Cristo não for o nosso marido, preste atenção. Se nós não formos esposa de Cristo, se não tivermos unido a Ele, veja, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. A nossa vitória repousa especificamente nele. Interessante que na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15, ele diz: não ame o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Porque se um homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sem Cristo, nós não saberemos o que é amar a Deus. Se amamos ao mundo, o amor do Pai não está em nós. Se Cristo é o nosso marido, nós vamos deixar a casa do nosso Pai e segui-lo. Mas muitos dão a Ele as mãos. Muitos dão a Cristo as mãos, mas não dão o coração. Embora eles chamem a Cristo de seu marido, eles ainda habitam na casa dos seus pais. Eles ainda habitam no mundo. Eles ainda habitam nessa terra. Eles não deixaram o mundo para seguir a Cristo. Deram a Ele as mãos, mas não seu próprio coração. Sem que isso seja realidade, nós traremos reprovação à religião. Porque existem muito aqueles que professam a Cristo, mas seguem um caminho do mundo. Aqueles que professam a Cristo, mas seguem o caminho do mundo. Que andam como filhos das trevas, dizendo: o meu marido é Cristo. E você vê o sinal da aliança. Você vê o pacto, a mesa do Senhor. Mas eles vivem nas trevas. Com seus lábios eles dizem que são filhos dos céus. Com a sua vida, eles proclamam que são filhos desse mundo. Nós não poderemos viver e vencer esse mundo se não estivermos casados com Cristo. Porque casados com Cristo significa que nós abandonamos a nossa casa, deixamos a nossa casa para segui-lo, deixamos o mundo para segui-lo, deixamos as coisas dessa terra para segui-lo. Então nós começamos a marchar. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que vocês entrem na terra prometida. Que Deus sábio nós temos, que não transformou esse mundo caído num paraíso sem redenção, para que o nosso coração não se apegasse a Ele. Mas que Deus bondoso é esse, que nos permite a igreja, para que um socorra o outro, para que um socorra o outro, para seguirmos firmes, juntos, marchando para a terra prometida. O mundo torna-se coisa vã para nós. Certamente o seu coração nessa noite, nessa manhã, irmãos, pode estar angustiado por muitos sofrimentos e tribulações.
muitos temores. Mas você ouviu hoje do Senhor que o Pai amoroso te permite tais coisas para que você acelere os seus passos, para que você volte para o caminho, para que você anseie por Ele e para que você saiba que o mundo, esse mundo, não é a nossa pátria. Não é aqui a nossa pátria. Agora, como você vai fazer isso? E aí eu me volto a você que não conhece o Senhor Jesus nessa manhã. Você não vai fazer isso. Você não tem esperança nesse mundo. Porque você punha a tua esperança nessa terra, quando as coisas dessa terra saírem, quando o sofrimento chegar, quando a morte bater a sua porta, você não terá esperança. Porque tudo que você tem é a tua esperança, é a tua vida, é aquilo que você vê com seus olhos. Se a nossa vida se resume às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Paulo, tendo essa consciência tão clara, chegou a dizer assim: ora, o sofrimento presente não se compara com a glória que há de se revelar em Cristo. Você percebe? A perspectiva do futuro traz conforto para o presente, mas você que não tem Cristo hoje, você não sabe o que é conforto. A tua tribulação é o teu inferno hoje. Você não tem para onde ir, você não tem socorro, você não tem conforto. Você talvez encontre o conforto no diagnóstico, num remédio, mas é passageiro, não vale nada. Então eu queria fazer teu casamento hoje. Porque eu não sou noivo, mas sou amigo dele. Eu posso te falar do meu Senhor. Como o servo de Abraão disse, eu tenho um Senhor que é riquíssimo e poderoso. E ele só tem um filho. E o seu filho é herdeiro de todas as coisas. E a glória dele suplanta a glória desse mundo. Por meio da pregação eu te mostrei algumas joias, como o servo mostrou para a mulher do filho do seu Senhor. Uma pedra preciosa, um anel. Eu te mostrei a glória do Evangelho. Sai da tua casa. Sai da tua parentela. E casa com o filho do meu Senhor. E quando você marchar pelo deserto, Ele estará contigo. Quando as angústias chegarem, Ele te confortará. Quando a dor, Ele te aliviará. Ele afofará a tua cama. Ele te dará alegria. E te guiará todos os dias. Venha a Ele e seja salvo. Mas que grande benefício temos nós, irmãos, que já casamos com o nosso Salvador. Mas muito do nosso sofrimento repousa, porque ainda não deixamos tudo para segui-lo. Nós não nos desprendemos de tudo para segui-lo. Não deixamos tudo
para ir após Ele. Por isso ainda, dor sobre dor. Mas nós temos do Senhor o conforto. Aí, veja, igreja do Senhor, que bênção nós temos. O deserto é a pedagogia de Deus para nos dizer: não pare, siga adiante. Somos peregrinos nessa terra, não é essa a nossa pátria. Valorize a igreja, a bênção do corpo de Cristo. Quando provamos nesse dia, durante todo esse dia em comunhão com os irmãos, um pouquinho do céu. Um pouquinho do céu. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, Deus da vida e da glória, ó quanto o nosso coração ainda está apegado às coisas desse mundo, Senhor. O pecado diz isso, ainda tantas coisas precisam ser abandonadas na nossa vida. Quantas mazelas, Senhor Deus. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és o nosso confortador, Tu és o nosso guia, Tu és o nosso marido. Tu nos protege e nos guia, Senhor, e supre todas as nossas necessidades. Exaltado seja o Teu nome. Conforta o Teu povo nessa manhã com a Tua palavra. E as Tuas ovelhas que estão fora do aprisco, que elas atentem à Tua voz e se rendam aos Teus pés nessa manhã, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.